Boa tarde a todos. Eu sou a Lígia Porchat, gestora da Athena Capital, e eu vim aqui para gravar o nosso primeiro Athena Talks. E hoje é dia 7 de fevereiro de 2023. Eu vou contar um pouquinho para vocês dos resultados dos nossos fundos de janeiro de 2023. Então, eu vou começar aqui pelos nossos fundos de crédito. Nós temos 3 fundos de crédito aqui na Athena. O Athena Tapir, que é um fundo de liquidez diária, o Athena Yield D30, que é um fundo de liquidez D30, e a gente também tem um previdenciário, que é o Athena Icatu Prev, também de renda fixa, e a liquidez dele é D9. Então, falando um pouquinho dos resultados dos nossos fundos de crédito, o Tapir liquidez diária a gente deu em torno de 100% do CDI em janeiro. O D30, a gente deu um pouco mais do que isso, em torno de 104, e o nosso previdenciário um pouco abaixo do CDI, 98,5% do CDI. Mas acho que o mais importante para falar de janeiro foi com relação ao cenário de crédito, né? A gente viu aí o caso Americanas, acho que foi o grande destaque desse início de ano. Claro que ninguém esperava, seja uma fraude ou uma inconsistência, foi algo totalmente inesperado, que pegou o mercado despreparado, mas o grande, acho que, destaque da Athena, que é muito importante mencionar, primeiro que a gente não tinha nenhuma exposição americana, seja nos nossos fundos de crédito, no equity. E eu acho que aqui eu já aproveito para contar um pouco para vocês do nosso estilo de gestão, né? Todos os créditos a gente passa em comitê, ou, eventualmente, a gente faz um pré-comitê, analisando alguns primeiros dados das empresas, para ver se vale a pena, se tem grande chance de ser aprovado em comitê. E o caso Americanas foi bem emblemático, né? A gente não chegou a passar para comitê, já no pré-comitê ele foi vetado, com aquele balanço disponível. Então, acho que isso retrata um pouco do nosso estilo de gestão, com o foco no controle bem rigoroso de risco. A gente achava que as taxas, seja de Americanas e até com o crédito high yield como um todo, elas estavam muito espremidas. Seja duration curta versus duration longa, não tinha muito diferencial de taxa, mas também não só duration, como qualidade dos créditos. Então, empresas muito geradoras de caixa, com perfil atrativo de dívida, a remuneração estava muito similar aos créditos também chamados high yields. Então, esse foi, eu acho que, um dos motivos com que a gente veta Americanas já em pré-comitê. A gente nem passa para comitê nesses dados preliminares, com apenas alguns ratios de balanço, alavancagem. A gente achava que tinha uma possibilidade grande de aumento de capital, e esse não é o nosso estilo de empresas que a gente costuma emprestar, né? A gente costuma privilegiar empresas que a geração de caixa paga a dívida. Então, isso é algo bem importante mencionar. É claro que muitas vezes é muito comum as empresas rolarem suas dívidas, mas do ponto de vista de análise, para a gente é bem importante que a empresa tenha acesso a banco, tenha um acesso vasto a bancos, e também que ela gere caixa suficientemente para pagar as suas dívidas, principalmente as dívidas de curto prazo, tá? Então, acho que um resumo assim do mês de janeiro foi: a gente ficou muito satisfeito com o resultado dos nossos fundos de crédito, em torno de 100% do CDI, um pouco abaixo, um pouco acima, dependendo do fundo, mas aí ele reflete. Eu acho que também é importante mencionar que, apesar da gente não ter tido Americanas na carteira, houve um contágio dos yields das outras empresas relacionadas também ao mesmo setor, né? As empresas de varejo, e aí algumas a gente tem dívida delas, como Renner, Magazine Luiza, elas também sofreram o que a gente chama de marcação a mercado, né? A gente viu aí uma abertura dos yields em janeiro, por conta do efeito Americanas. Então, por isso que os nossos fundos também não deram uma rentabilidade muito superior ao CDI, né? Mas, no relativo, colocando num contexto, eu acho que os nossos fundos tiveram um retorno excelente
para um início de ano, né? Eu não diria que a gente ficou muito feliz, porque eu acho que sempre que acontece um caso desse, como o de Americanas, é motivo para reflexão, para a gente melhorar nossos processos também. Apesar da gente não ter exposição, eu acho que é importante, fica aí uma lição de como a gente poderia pegar algo desse, apesar que é, obviamente, muito complicado, muito difícil e desafiador, né? Você pegar uma fraude ou uma inconsistência, mas há maneiras que chamam nossa atenção, fazer conciliação de fluxo de caixa com balanço. Acho que existem maneiras com que façam que a gente fique fora do crédito, ainda que a gente não tenha pego ou não pegue. Normalmente, quando é inconsistência contábil, é muito desafiador mesmo você pegar. Mas eu acho que fica aí esse recado, então, nosso, que a gente está satisfeito com os resultados e principalmente com o nosso processo de análise e aprovação dos ativos para as carteiras. Bom, agora eu vou comentar sobre os nossos 2 fundos de ações que a gente tem na carteira. Um é o Athena Long Only e o outro é o Athena Long Bias. O Athena Long Only, ele teve um retorno de 1,5% no mês e o nosso Long Bias 1,79%. Lembrando que o IBOV, no mês de janeiro, subiu aí 3,37%. E aí, para falar dos nossos fundos de ações, claro que a gente descola normalmente do IBOV, porque a gente não tem necessariamente as mesmas ações desse pacote, né, que compõe o índice. Tanto o nosso fundo Long Only quanto o Long Bias, eles apresentaram um bom desempenho, principalmente pelo retorno de empresas como Porto Seguro, Gerdau, Exetec, Vale e Lojas Renner, que são aí posições importantes para a nossa carteira. Aí, como destaque negativo, a gente tem Suzano e Klabin, setor de papel e celulose. Cosan também teve um destaque negativo no mês, de quase 2,5% de queda. E a gente tem um pouco de Bradesco também, e aí que chegou a cair quase 7,5% no mês. E aí, falando um pouco de Bradesco, acho que também teve o efeito do contágio de Americanas. Os bancos acabaram sendo pressionados em janeiro por conta da exposição ao crédito de Americanas, então o mercado teve uma saída aí desse setor. A gente gosta muito do setor de papel e celulose, e em janeiro esse setor não desempenhou bem. E tanto Suzano como Klabin somadas são as principais posições aí dos nossos fundos. E aí também isso é um pouco uma das explicações por que a gente ficou um pouco abaixo do Ibovespa. Lembrando que nosso long bias, o benchmark dele não é IBOV, é IPCA mais X, sendo o X o yield do IMAB, tá? E agora, acho que o grande destaque, a gente tinha só bem pouco, a gente tem só um pouquinho de Magazine Luiza na carteira em janeiro para o nosso long only. E aí, claro, Magazine Luiza a gente viu performando aí, sendo o maior retorno do Ibovespa no mês de janeiro, também por conta de Americanas, né? E aí o mercado logo precifica que você tira um player importante do setor e, naturalmente, concorrentes serão beneficiados. Eu acho que esse é o caso tanto de Magazine Luiza quanto de Mercado Livre. Agora, falando especificamente de valuation, né? A gente continua bem animado nesse início de ano por os nossos fundos de ação. Normalmente, quando a gente tem uma taxa Selic muito alta, você atrai investidor para renda fixa. Então, agora, na nossa visão, a gente está num momento particular onde, ao mesmo tempo que a renda fixa está atrativa, e é inegável, né, é interessante, nesses patamares de taxa de juros, a gente ter exposição a crédito privado, a renda fixa, mas também as empresas, tem muita empresa, tanto dentro do índice quanto das nossas carteiras, que a gente considera muito atrativas em termos de valuation. Então, acho que fica aí essa mensagem para vocês da nossa animação nesse início de ano com relação ao valuation das empresas. Eu acho que é contraintuitivo dar a recomendação de compra em bolsa em momento de Selic alta. A gente entende, eu acho que é legítimo do investidor ficar com mais receio, nesse momento querer correr menos risco, mas eu acho que é importante nós, como profissionais, a gente também lembrar que nessas horas, né, de valuations atrativos é que a gente deveria ter uma parte da nossa carteira alocada em ações. Então é importante, acho que a gente frisar esse ponto, que a gente está bem animado aí com muitas ações da Bolsa. Eu acho que tanto em termos de geração de caixa, até mesmo previsões de lucros futuros, perfil da dívida, PIs, quando a gente olha a relação de preço-lucro, Firm Value EBITDA, a gente vê aí muita ação
com valuation bem atrativo. Então, eu acho que a gente segue bem animado nos nossos fundos de ações. Eu acho que o resumo é isso, gente, que sempre tem um espaço para você alocar em ações. Claro que dependendo do ciclo econômico que a gente esteja, os valuations estão mais atrativos para uma classe de ativos ou para outra. Mas nesse momento de taxa de juros alta, claro, é muito importante você ter uma parte na renda fixa, faz todo sentido. Mas, de novo, os valuations, eles estão muito atrativos. E aí eu acho que vale a reflexão que qual a parcela do seu patrimônio que cabe ter em ações, porque definitivamente, na nossa visão, é importante nesse momento também ter um carrego em ações. Então é isso, pessoal. Queria agradecer quem acompanhou a gente agora. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, e até a próxima. Tchau, tchau.